Chico Picadinho nasceu em Vila Velha em 27 de abril de 1942. Alcunha de Francisco da Costa Rocha, é um assassino brasileiro que foi condenado pelos assassinatos de duas mulheres, em 1966 e 1976, respectivamente. O caso foi listado pelo G1 de São Paulo, em 2014, como 9 casos de assassinos que chocaram o país com seus crimes. Estudante de direito à época dos crimes, Chico Picadinho é um homem muito lúcido e, até hoje, passa seus dias praticando pintura. Ao cometer seus crimes, ele agiu sob a influência do romance Crime e Castigo de Dostoiévski, a quem chamou de Deus em uma entrevista. Também é um grande fã de Kafka. Emasculador do Maranhão. Francisco das Chagas Rodrigues de Brito, Caxias, 1965, é um ex-garimpeiro e mecânico autônomo condenado pela justiça como o responsável por diversos homicídios contra crianças no estado do Maranhão, mantendo em comum o vilipêndio e a emasculação das vítimas. Provas científicas o comprovaram como autor dos crimes quando peritos encontraram em sua residência diversos corpos, além de membros e fragmentos de meninos que haviam desaparecido. Indícios o colocam como real responsável pela série de crimes de mesmo modus operandi ocorrida no município paraense de Altamira, uma vez que o acusado morou na região por mais de 10 anos. Francisco das Chagas Rodrigues de Brito é considerado o maior assassino em série do país. Febrônio nasceu na cidade de São Miguel de Jequitinhonha, atual Jequitinhonha, estado de Minas Gerais, provavelmente em 14 de janeiro de 1895. Era o segundo de 14 filhos do casal Teodoro Simões de Oliveira e Reginalda Ferreira de Matos. Seu provável nome verdadeiro era Febrônio Ferreira de Matos, mas ganhou fama como Febrônio Índio do Brasil, o filho da luz, pois assim se apresentava para policiais, jornalistas, autoridades judiciárias e psiquiatras forenses. Desde que voltou ao Rio de Janeiro, Febrônio começou a delinquir, tendo sido registradas, entre 1916 e 1929, dezenas de passagens pela polícia por fraude, chantagem, suborno, furto, roubo e vadiagem. Numa dessas detenções, em 1920, na colônia correcional Dois Rios, na Ilha Grande, Febrônio, que passara a ler a Bíblia nos intervalos da praxiterapia e durante a noite, teve uma visão na qual uma mulher de longos cabelos loiros o escolheu como o Filho da Luz, título que lhe trazia a incumbência de declarar a todos que Deus não havia morrido. Segundo a visão, ele deveria tatuar-se e tatuar meninos, ainda que com emprego de força física, com o símbolo DCVXVI, que significava Deus, caridade, virtude, santidade, vida, imã da vida. A tatuagem serviria como talismã para aqueles que a exibissem no corpo. Agindo conforme o que lhe fora ordenado na visão, Febrônio tatuou a frase "Eis o Filho da Luz" em seu tórax e, em toda a circunferência de seu tronco, as letras DCVXVI. Febrônio, então, começou a escrever o livro As Revelações do Príncipe do Fogo, que foi publicado em 1926, o qual traz mensagens incompreensíveis, tiradas dos mistérios oníricos que lhe eram transmitidos. Maníaco de Goiânia. Tiago Henrique Gomes da Rocha, também chamado de Maníaco de Goiânia, Goiânia, 4 de fevereiro de 1988, é um assassino em série brasileiro que, ao ser preso, confessou ter assassinado 39 pessoas, a maioria mulheres, entre os anos de 2011 e 2014, na cidade de Goiânia, Goiás. Das mulheres, 2 seriam garotas de programa.
Entre os homens, alguns seriam moradores de rua e homossexuais. A partir do final de 2013 passou a matar apenas mulheres, a maioria jovens, escolhidas aleatoriamente e pilotando uma motocicleta. Tiago também praticou alguns assaltos, entre eles a uma lotérica. Posteriormente, durante os depoimentos, Tiago reduziu o número de assassinatos para 29. O caso entrou na lista do Estado de São Paulo, 2014, e da revista Veja, 2014, ao lado de outros crimes que chocaram o Brasil. Pedrinho Matador. Pedro Rodrigues Filho, mais conhecido como Pedrinho Matador, Santa Rita do Sapucaí, 29 de outubro de 1954, é um assassino em série brasileiro. Pedro nasceu numa fazenda em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas Gerais, com o crânio ferido, resultado de chutes que o pai, Pedro Rodrigues, desferiu na barriga da mãe durante uma briga. Tem 13 irmãos, 10 mulheres e 3 homens. É considerado o maior assassino em série do Brasil, tendo oficialmente sido condenado a mais de 400 anos de prisão por matar 71 pessoas. No entanto, ele alega ter matado mais de 100. Ele gosta de reforçar sua fama contando outras histórias, muitas das quais não se sabe ao certo se aconteceram ou não, escreveu a Época. Pedrinho está em liberdade desde 2018, após ficar preso por 42 anos. Pedrinho executou o próprio pai na cadeia onde ambos cumpriam pena depois de ficar sabendo que este havia matado sua mãe com 21 golpes de facão. Tinha 20 anos na época. Ele deu 21 facadas na minha mãe, então dei 22 nele, disse numa entrevista para o jornalista Marcelo Rezende para um programa da Record. O povo diz que comi o coração dele. Não, eu simplesmente cortei, porque era uma vingança, não é? Cortei e joguei fora. Tirei um pedaço, mastiguei e joguei fora, explicou ainda. Ele também explicou durante a entrevista que tinha um revólver preso à cintura, mas que usou a peixeira. Perguntado por Marcelo como havia conseguido o revólver, disse que havia prendido um policial numa cela e lhe tirado a arma. O crime não é brincadeira. Muitos estão entrando por verem os galhos, fama e dinheiro, não a raiz, prisão e morte. É como o diabo. Dá com uma mão e tira com a outra. Tem muitos jovens que entram e, quando querem sair, já é tarde demais. Hoje, pasme, após 42 anos preso, Pedrinho está em liberdade e virou comentarista de crimes no YouTube, com um canal com cerca de 30 mil inscritos. Recentemente, participou de um podcast como entrevistado e afirmou que matava porque estava acostumado. Marcelo Costa de Andrade, vulgo Vampiro de Niterói, é um assassino serial brasileiro acusado de ter matado cerca de 14 meninos nas redondezas de Itaboraí, a cerca de 30 quilômetros de Niterói, no Rio de Janeiro, entre abril e dezembro de 1991. Ele cumpre pena desde 1993 em manicômios judiciários e confessou 13 dos 14 homicídios atribuídos a ele, 8 dos quais foram confirmados pela polícia. No dia 16 de dezembro de 1991, Altair Medeiros de Abreu, de 10 anos, teria saído com seu irmão, Ivan Medeiros de Abreu, até a casa de um vizinho, que lhe havia prometido oferecer um almoço. Na época o pré-adolescente morava numa zona de pobreza do bairro Santa Isabel, em São Gonçalo, município vizinho de Niterói. Os dois eram filhos de Zélia de Abreu, empregada doméstica que possuía mais 5 filhos. Quando os dois garotos passavam pela estação central de Niterói, foram abordados por Marcelo, que, segundo Altair,
teria lhe oferecido cerca de 4.000 cruzeiros para que os dois o ajudassem a realizar um ritual religioso católico. Os três pegaram um ônibus e foram parar numa praia deserta, nos arredores do viaduto do Barreto. Nesse momento, Marcelo tentou beijar Ivan, o garoto mais novo, que fugiu assustado, mas sendo capturado em seguida e derrubado no chão. Atordoado, Altair viu seu irmão ser abusado sexualmente por Marcelo, que, após o ato, o enforcou, avisando Altair que seu irmão estava dormindo. Assustado, Altair passou a fazer tudo o que Marcelo queria, sendo depois levado pelo assassino até um posto de gasolina onde se limpou sob os olhos atentos de Marcelo. Os dois dormiram em um matagal e na manhã seguinte partiram para o Rio de Janeiro. Segundo consta, durante o trajeto, Marcelo teria se oferecido para morar com Altair, que teria concordado imediatamente. Nos depoimentos após o crime, Marcelo disse que teve piedade do garoto, pois ele teria sido bonzinho e prometido ficar com ele. Na época, Marcelo trabalhava como distribuidor de panfletos e teria que aparecer no trabalho para buscar seus papéis. Assim que se distraiu, Altair aproveitou e fugiu do assassino. Quando chegou em casa, através de uma carona, Altair não revelou que seu irmão havia sido morto. Ele só revelou o crime para uma das irmãs mais velhas dias depois. Marcelo não teria tentado procurar Altair nem tentado esconder o corpo, mas teria voltado ao local do crime dias depois para modificar a posição do corpo. Segundo consta, as mãos do garoto estavam dentro dos shorts, o que afastou a tese inicial de afogamento, sendo constatado o abuso sexual no IML. Quando o corpo foi identificado pela mãe de Ivan, Altair levou os policiais até o trabalho de Marcelo, que confessou o crime imediatamente, não demonstrando surpresa. Em dezembro de 2021, Marcelo poderia vir a ser solto, conforme previsto na lei penal brasileira, que qualquer indivíduo que tenha cometido um crime grave, só pode ficar 30 anos de reclusão. Não se sabe ao certo o porquê ele não foi libertado. Provavelmente os médico-psiquiatras que cuidam dele sugeriram para ele ficar mais tempo encarcerado, porque segundo um dos médicos que lida com ele, disse que em hipótese alguma ele deve ser liberto, pois tem as mesmas atitudes infantis e não demonstra nenhum arrependimento dos crimes que cometeu, se gabando deles. Ele pode ser solto em 2023. Maníaco do Trianon. Fortunato Boton Neto, São Paulo, 10 de setembro de 1963. Taubaté, 1997, que ficou conhecido como o Maníaco do Trianon, foi um assassino em série brasileiro. O Maníaco do Trianon era um garoto de programa que atuava no Parque Tenente Siqueira Campos, mais conhecido como Parque Trianon ou Parque do Trianon como é chamada a região em torno da área verde em frente do Museu de Arte de São Paulo, mas próximo à Avenida Paulista, em São Paulo, onde assassinava seus clientes. No dia 17 de agosto de 1987, a empregada do psiquiatra Antônio Carlos de Giacomo chegou para trabalhar e encontrou um cenário de horror. Com pés e mãos amarrados e uma meia na boca, estava o médico santista, formado pela Escola Paulista de Medicina, que trabalhava no Hospital do Servidor Público. Ele foi encontrado morto no apartamento em que morava no edifício Alice, na Rua do Rocio, no bairro da Vila Olímpia na zona oeste da capital paulista. A frieza com que Neto relatou este e os demais crimes chocou até os mais experientes policias que trabalhavam no caso. Em um de seus depoimentos, o maníaco diz: "Matar é como tomar sorvete. Quando acaba o primeiro, dá vontade de tomar mais um."
E a coisa não para nunca. Depois de combinar o preço do programa, ele seguia para o apartamento das vítimas, onde bebia com elas até que ficassem totalmente alcoolizadas. Amarrava os tornozelos e os pulsos, amordaçava e matava por estrangulamento, golpes de faca ou chave de fenda. Terminado o serviço, ele vasculhava o apartamento da vítima à procura de dinheiro e objetos valiosos que pudessem ser vendidos facilmente sem levantar suspeita. Com a precariedade investigativa da polícia da época, Fortunato teria saído impune de todos os crimes se não houvesse cometido o erro de ameaçar um cliente. Jovem, o cliente tinha medo que sua homossexualidade fosse descoberta pelos pais e Fortunato sabia disso. Ele passou a utilizar o medo do cliente para extorquí-lo com valores cada vez mais altos em troca de seu silêncio. Isso até que o jovem resolveu denunciá-lo e falar de sua personalidade violenta para os detetives que acompanhavam os casos dos assassinatos. Aqueles policiais já estavam no encalço de Fortunato e a revelação do jovem era tudo o que precisavam para poder caçá-lo. Uma emboscada foi armada. O jovem usaria uma escuta e falaria com Fortunato, deixando claro que não lhe daria mais dinheiro e que qualquer caso entre eles estava acabado. Quando o homem resolvesse usar violência contra o jovem, a polícia apareceria e o prenderia. O plano deu certo e os assassinatos pararam. Acontece que Fortunato tinha sérios problemas mentais que o faziam passar por surtos. Quando fora deles, era uma pessoa normal e abertamente homossexual. Ao entrar em surto, se transformava em um monstro que abominava homossexuais e os culpava pelo surgimento da AIDS. Cada surto podia durar minutos, horas, dias ou semanas, explicando seus sumiços. O maníaco do Trianon no total matou 13 pessoas entre 1986 e 1989, mas foi condenado por 3 dos 7 crimes que confessou. Morreu no presídio de Taubaté em São Paulo em fevereiro de 1997, de broncopneumonia decorrente da AIDS, que adquiriu de uma de suas vítimas. O maníaco do parque. Francisco de Assis Pereira, nascido em 29 de novembro de 1967, também conhecido como o maníaco do parque, é um serial killer brasileiro. Ele foi preso em 1998 pelo estupro e assassinato de 11 mulheres e por agredir outras 9 em um parque de São Paulo. Francisco de Assis Pereira nasceu em 29 de novembro de 1967, em São Paulo. Quando criança, ele foi molestado por sua tia, após o que desenvolveu uma fixação em seios. Já adulto, foi seduzido por seu chefe a se envolver em relacionamentos homossexuais. Em uma dessas relações com um homem gótico, o homem quase arrancou o pênis de Pereira, fazendo-o temer perder seu órgão reprodutor. Pereira mostrou um lado mais sombrio antes mesmo dos assassinatos. Tainá, uma travesti com quem conviveu por mais de um ano, constantemente relatava que Francisco havia lhe dado um soco na barriga e um tapa no rosto, assim como algumas das sobreviventes relataram. Por causa do incidente com o homem gótico, ele sentiu dor durante o ato sexual e a impossibilidade de prazer é suspeita de ser o motivo da onda de assassinatos de Pereira. Ele acabou sendo condenado a um total de 268 anos de prisão. Pereira continuaria dizendo: "Eu estava possuído por uma força maligna, e eu sou uma pessoa com uma personalidade boa e ruim. Às vezes eu não sou capaz de dominar esse lado escuro. Eu rezo, mas não posso resistir e então eu corro atrás de mulheres. Eu queria que elas não fossem comigo para o parque, que eles iriam fugir.
Depois de ser pego, ele alegou que estava prestes a começar a canibalizar suas vítimas. Em 18 de dezembro de 2000, os internos tentaram matar Pereira durante um motim na casa de custódia e tratamento psiquiátrico de Taubaté e 4 internos foram mortos. Pereira foi então transferido para outra instituição psiquiátrica. Ele havia dito que se considera uma pessoa normal e que, segundo ele, está vivo por causa de sua fé. Pereira afirmou ainda que o que havia feito no passado não teria sido fruto de sua própria vontade, mas de uma coisa má. Caramba! Ele conheceu sua atual esposa Jussara através de cartas enquanto estava preso, com ela tentando resolver seus problemas legais. Ela é inteligente, tem uma ótima formação e é formada em História e Geografia. Gabou-se. Uma pesquisa do Ibope para o Ministério Público em 2004 mostrou que esse caso é o mais lembrado pelos brasileiros, com índice de 76, o caso policial mais lembrado entre 2006 e 2007.